Oi, minha linda, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando essa maquiagem, ó, bem reboco pra vocês, bem simples, fácil de fazer. Vou tentar deixar o máximo possível de dicas pra vocês. Espero que gostem do vídeo, que se inscrevam no canal e deixem seu like. Vim esclarecer umas coisinhas também antes de iniciar o vídeo, que é sobre o porquê que eu não faço vídeo falando, conversando com vocês. No momento eu tô sem editor nenhum e tô editando pelo celular. Então eu vou gravando parte por parte, vou fazendo passo por passo, depois só junto, coloco minha voz e fica muito mais fácil pra mim. E pra mim ficar falando, acontece isso, de errar, de falar algo que não faz tão sentido e tal, ficar voltando. Então tem coisa que eu tenho que estar cortando, tem coisa que eu tenho que estar editando, tem coisa que eu tenho que estar pulando, e no celular não me facilita tanto nisso. Se alguém tiver algum editor, alguma coisa que possa me facilitar nisso no celular, pode comentar aí embaixo que eu vou estar baixando e vou estar testando para conseguir interagir com vocês também quando estiver maquiando, tá? Mas é por isso mesmo que eu não tô fazendo vídeos conversando, explicando assim, passo por passo, falando pra vocês, porque narrar é mais fácil pra mim. Só pra esclarecer mesmo, eu sou um pouco tímida pra essas coisas, né? Pra conversar e tudo mais. Seja pessoalmente, assim, eu sou difícil de falar com as pessoas, então pra mim tá gravando vídeo e conversando com a câmera é um pouco estranho, um pouco diferente, porque não é coisa do nosso costume tá fazendo isso, né? No dia a dia, do nada, conversar com a câmera, que isso, aquilo, é estranho. Então eu tenho um pouco de vergonha, sim, até pra narrar. Todo mundo percebe que algumas pessoas, pelo menos, né, que me conhecem, dizem: mas você tá muito tímida, muito isso, não sei o que, mas é porque é estranho, realmente. A única coisa que eu peço desculpa pra vocês é isso, né, de ficar um pouco tímida em questão a isso, e explicar o porquê que os vídeos estão sendo narrados porque todo mundo pergunta. Então chega de enrolação, vamos assistir o vídeo, tá bem legal, tá bem fácil de entender. E aquilo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para as amigas e divulgue o canal, porque quanto mais inscritos tiver, quando chegar a 1.000, eu vou estar fazendo um sorteio para vocês. Vai ser um kit de maquiagem completo, vai ter base, primer, tudo que você precisa para uma maquiagem. Então vale a pena, chama mãe, tia, todo mundo que você conhece só para se inscrever, para acontecer logo esse sorteio, tá? Então vamos lá pro vídeo. Então vamos lá dar um jeito nessa cara. Limpei minha pele com água micelar e depois eu tonifiquei ela com o tônico da Ruby Rose. São os mesmos produtinhos de sempre que eu uso. Eu costumo usar produtos mais baratos para que vocês consigam estar comprando, tá? Produtos mais acessíveis que você vai encontrar em qualquer lojinha de maquiagem. E com preço que cabe no bolso, né? É o que importa. Aí eu venho com os 2 sérums que eu uso normalmente também no meu dia a dia. Depois disso eu venho com leque pra secar esse sérum, pra agilizar mais minha maquiagem, né? Aí depois eu vim com o hidratante da Mary Kay. Ele é anti-age, ele não deixa a sua pele ficar com danos por causa da maquiagem. Depois disso eu vim com a bruma da Rinode. É uma bruma muito boa, eu super recomendo ela. Depois eu venho com o primer da Mary Kay. Os produtos da Mary Kay
tem um valor assim um pouco alto, porém compensam por ser produtos importados e com valor super acessível aqui pra gente. Depois eu vim com a base da Tracta. Eu gosto muito de uma pele muito pesada, muito bem trabalhada, bem que vê, olha, a pele dela tá lisinha, tá coisa e tal, não sei o que. Eu gosto disso na minha maquiagem. Então, aqui em Corumbá não tem a base da Bruna Tavares e a base da MAC tem essa cobertura da Tracta. Então, o que mais cabe no meu bolso, que eu consigo comprar é essa da Tracta. Aí, depois eu venho com o corretivo Yellow da maquiagem. Olha eu. Da Mary Kay. Vou passando nas áreas que eu quero iluminar meu rosto. E depois eu venho com uma paletinha de contorno da Ruby Rose e vou marcando as áreas que eu quero afinar do meu rosto. Eu normalmente não faço isso no meu dia a dia, mas como é uma maquiagem pra noite, eu quero que dure mais, eu quero que tenha mais produtos ali, que fique bem marcado, bem aparente que tem uma maquiagem ali, porque normalmente de noite costuma sumir um pouco a maquiagem. Esse corretivo da Mary Kay é R$40, se eu não me engano, e ele super compensa, rende muito comigo porque eu uso ele sempre. Depois de esfumar, né, com a esponjinha, eu venho com esse pó banana da Benai e vou aplicando nas áreas que eu iluminei. O contorno, iluminação, é basicamente isso. Porém, tem coisinhas que a gente faz e às vezes não fica tão bom no rosto de outra pessoa. Exemplo, esse que eu faço de colocar no queixo e no maxilar é porque eu gosto de deixar meu rosto mais quadrado. Ali eu mostrei que já tava saindo, né? Que eu passei o pozinho e já tava saindo. Significa que nossa pele tá sugando esse pó. Então, você vê que já tá saindo, que tá abrindo, você volta de novo com pó e passa. Depois eu vim preencher a sobrancelha com sombra normal. Eu gosto de deixar bem marcada a minha sobrancelha. O pó eu vou deixar agindo, tá? Enquanto eu vou fazendo os olhos, esse pó vai ficar na minha pele, selando minha maquiagem. Ele vai ficar, como que eu digo? A minha pele vai ficar absorvendo esse pó. Dei um zoom para vocês conseguirem ver um pouco melhor. E vim com esse laranjado. Eu gosto muito dos tons laranjado em maquiagem. Então, praticamente todas as maquiagens que você vê em mim vai ter laranjado. Aí, primeiro eu vou aplicando, depois eu esfumo com um pincel fofinho. Não tem problema deixar meio marcado. Porque pra esfumar, a gente esfuma as bordinhas, a gente não esfuma a sombra. A gente primeiro aplica e a bordinha com o pincel bem fofinho, a mão bem levinha, a gente vai e esfuma essa bordinha, ó. Não tô mexendo na sombra, só tô mexendo na borda onde tava marcado. Deixo bem uniforme, bem esfumado. Quanto mais próxima a sobrancelha, mais leve a mão fica, tá? Voltei com laranjado e passei um laranjado um pouquinho mais avermelhado, só pra dar uma esquentada a mais nos meus olhos também. Tô procurando as coisas, porque eu deixo tudo uma zona. Aí depois eu vim com um preto e apliquei ele nas partes, nos cantos dos olhos. E não levo pro centro, porque a intenção é fazer uma pálpebra à luz. Só vou aplicando ali no canto dos olhos e vou esfumando.
Depois que eu aplico no canto dos olhos, eu meio que junto esse preto do cantinho e do início dos olhos, mas sem deixar entrar sombra no meio. Aí com o pincel limpo eu venho esfumando. Aquele pincel anterior que a gente usou para esfumar. Eu peguei um pouquinho de sombra porque eu achei que tava marcado, aquela sombra alaranjadinha, e fui esfumando esse preto. Justo hoje que eu fui gravar o vídeo, meus olhos começou a lacrimejar. Então, não reparem nisso. É algo normal em mim, principalmente quando eu uso muita maquiagem. Depois eu vim fazendo um cut no centro dos olhos. Fui limpando essa sombra. E depois de fazer esse desenho, eu venho tirando o excesso dessa base com uma esponjinha. E com o dedo também vou esfumando para não ficar marcado. Depois eu vim com uma sombra dourada e fui aplicando nessa área que a gente limpou com a base. Depois, para iluminar, eu venho com o iluminador dourado e aplico só no centro dos olhos. Não levo pro preto, não levo pra canto nenhum, só tô aplicando no centro. Só no centro. Você vai aplicando de acordo com como você achar que ficou melhor. Com o pincel limpo eu tirei o que voou ali pro lado, pra fora do cut. Aí depois vim com Magic Fix e apliquei onde eu queria aplicar um glitter. Eu vim com um glitterzinho dourado e apliquei só no centro, em cima daquele iluminador que a gente tinha passado antes. Depois com o pincel sujinho de preto, eu vou esfumando em diagonal os meus olhos. Só os cantinhos. Não fiz delineado, não fiz nada e já vim limpando a pele. Não peguei pó do meu tom, senão fica muito carregado, já tá carregada a pele e ficaria ainda mais. Aí eu fiz a parte de baixo com aquele laranjado que a gente usou de início e depois vim com um lápis de olho branco e para aumentar um pouco o meu olhar, né? E fui aplicando na minha linha d'água. E só para ter um toquezinho do preto, eu vim com o pincel sujinho e esfumei. Depois de esfumar, eu venho reforçando o contorno que eu fiz com bronzer, apliquei o blush e depois vim com o iluminador. A maquiagem é basicamente essa. Se você quiser mudar um pouquinho, tirar um pouco de base, um pouco disso, fica a seu critério. O importante é os olhos. A pele, cada um tem um jeitinho de fazer. Mas espero que eu tenha explicado bem tudo e que vocês tenham aprendido, tá? Se inscrevam no canal, deixe seu like de início e depois vim com um lápis de olho branco e para aumentar um pouco o meu olhar, né? E fui aplicando na minha linha d'água. E só para ter um toquezinho do preto, eu vim com o pincel sujinho e esfumei. Depois de esfumar, eu venho reforçando o contorno que eu fiz com bronzer, apliquei o blush e depois vim com o iluminador. A maquiagem é basicamente essa. Se você quiser mudar um pouquinho, tirar um pouco de base, um pouco disso, fica a seu critério. O importante é os olhos. A pele, cada um tem um jeitinho de fazer. Mas espero que eu tenha explicado bem tudo e que vocês tenham aprendido, tá? Se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe com as amigas.